Em Brasília, as chamas já consumiram 40% da floresta nacional. 2 das 5 nascentes dentro da Floresta Nacional já foram atingidas pelo incêndio. Daqui vem a água que abastece boa parte da capital do país. O combate ao fogo já passa de 30 horas. As labaredas alcançam as copas de árvores, até as mais altas, e chegam perto das casas. 150 pessoas trabalham na linha de frente, mas o vento dificulta a contenção do fogo. Esse trabalho aqui é totalmente imprevisível, né? A gente tem o fator vento que muda toda hora. 2 minutos de conversa e no meio da entrevista o vento virou. Para entrar aqui só com um equipamento de proteção individual do ICMBio. Vamos ver o que está. A gente tem aqui um barulho de incêndio, a gente vai ver se ele está avançando, se é um incêndio controlado ou não. Aqui a gente acabou de passar por essa área que parecia que estava controlada e o incêndio aumentou de uma hora para outra. Assim, questão de poucos minutos, a gente tem esse incêndio aqui. Se ele atravessar essa nossa linha aqui, a gente vai ter que fazer uma outra linha atrás dele. A suspeita do ICMBio é de que o incêndio seja criminoso. Nós tivemos uma informação através de um chacareiro, que mora aqui limítrofe à Floresta Nacional, que 3 pessoas estavam circulando justamente na área onde começaram os focos de calor e, consequentemente, os incêndios. A Polícia Federal está investigando, e não é só aqui em Brasília. Em todo o país já são 33 inquéritos para apurar as causas de incêndios florestais. Segundo o INPE, 24 dos 26 estados brasileiros e o Distrito Federal registram focos de queimadas. Mais de 9 mil focos de incêndio nas últimas 24 horas. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou em audiência no Senado que a situação é preocupante. Se não tivéssemos nos preparado desde janeiro de 2023 para tomarmos as medidas que estão em curso, nós teríamos uma situação completamente incontrolável. Eu diria que o esforço que está sendo feito nesse momento é um esforço de tentar empatar o jogo com essas condições totalmente desfavoráveis. Marina Silva disse que o Pantanal está ameaçado. O diagnóstico é de que poderemos perder o Pantanal até o final do século. E isso tem um nome, se chama baixa precipitação, alto processo de evapotranspiração, não conseguindo alcançar a cota de cheia nem dos rios, nem da área da planície alagada e, portanto, a cada ano se vai perdendo cobertura vegetal, seja em função de desmatamento ou de queimadas, você prejudica toda a bacia e assim, segundo eles, até o final do século, nós poderemos perder a maior planície alagada do planeta. Mato Grosso é o estado com mais focos de incêndios no Brasil. Chapada dos Guimarães. Rajadas de vento de 37 km por hora causaram correria para apagar as chamas. O avião despejou água e brigadistas com bombas costais e sopradores evitaram que a casa fosse incendiada. O vento estava muito forte, o fogo muito alto e com isso combina como a destruição mesmo. E o fogo pula longas distâncias com o vento, corre pelos paredões onde é impossível chegar. É o que está acontecendo logo ali. As chamas vão queimando toda a vegetação até a parte de cima, onde as equipes ficam na espera para enfrentá-las de novo. A Defesa Civil e os bombeiros receberam um reforço de brigadas autônomas da região, que ajudam a apagar e a monitorar o incêndio, que já dura 15 dias. E o drone é essencial nesse momento, que a gente consegue ter uma visão aérea e identificar, traçar rotas de acesso, identificar linhas de defesa, principalmente, para tentar segurar esse fogo e impedir o avanço dele. Esse incêndio se aproxima do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, que já foi atingido por outro foco. Hoje, 4 atrativos turísticos estão fechados por causa da fumaça. Na parte amazônica de Mato Grosso, o fogo destruiu casas de aldeias na terra indígena Capoto Jarina e segue sem controle no Parque Indígena Xingu.
O incêndio florestal está pegando aqui no Parque Indígena do Xilu. Está queimando tudo. Já está queimando toda a floresta. Em Rondônia, Tristeza, os incêndios consomem a vegetação de uma reserva tem quase 2 meses. Sem estradas e apoio aéreo, o combate ao fogo no Parque Estadual Guajará-Mirim é feito a pé, por cerca de 80 brigadistas e agentes estaduais. Agora vamos chegando na área do fogo. O deslocamento é bem complicado. Para chegar até os focos, Pois é, pessoal. superar armadilhas. Guardem semente. É um artefato caseiro chamado de ouriço que eles utilizam nas estradas para evitar a fiscalização. São lanças, pequenas lanças, né, que furam geralmente os quatro pneus das caminhonetes. O incêndio já consumiu cerca de 70 mil hectares de vegetação, 3 vezes o tamanho da área urbana de Salvador. As autoridades afirmam que os incêndios são criminosos, provocados por invasores, que foram retirados da unidade há 1 ano. Na época, a ação coordenada pelo Ministério Público apreendeu 2.500 cabeças de gado. Não há incêndio acidental, não há incêndio voluntário, há dolo, há crime e, inclusive, nós verificamos, já apuramos que existe um cenário de guerra, com informações de que uma guarnição do Corpo de Bombeiros, que estavam tentando apagar focos de incêndio ali, foram alvos de emboscada. Soldados do Exército fiscalizam as estradas de acesso ao parque, onde já apreenderam armas e munições. Diminuiu os focos ativos muito consideravelmente e foi constatado que queimou-se menos que 1.000 hectares dias. Em Rio Branco, as escolas suspenderam as aulas por causa da fumaça. Vocês viram ele falar que tá tendo guerra aí? 22 mil alunos da rede municipal estão sem aula, ao menos até a próxima segunda-feira. As escolas estaduais cancelaram as atividades físicas. Nos últimos dias, a cidade está encoberta por uma densa camada de fumaça causada pelos incêndios florestais ocorridos no Acre e nos estados vizinhos. Os sensores que monitoram a qualidade do ar registraram níveis alarmantes de poluição em Rio Branco, uma concentração de resíduos tóxicos 45 vezes maior do que o considerado aceitável pela Organização Mundial da Saúde. Para evitar intoxicação pela fumaça, a Secretaria de Saúde do Acre recomendou o uso de máscaras. Tá terrível essa fumaça. E a gente vê que as UPAs estão lotadas, todo mundo adoecendo. O governo do Acre decretou emergência em saúde pública no fim de agosto e reativou a unidade Sentinela, uma área exclusiva para pessoas com sintomas respiratórios. Nossas UTIs pediátricas estão com de ocupação de 60%. Desses 60%, 58% são pacientes respiratórios. Ou seja, nossas medidas elas estão sendo de forma preventiva, já se antecipando a qualquer situação eventual de agravo e já estão prontos 10 leitos de retaguarda no Hospital da Criança, caso haja necessidade. As queimadas provocam danos ao meio ambiente e também prejuízos na distribuição de energia. E de alimento também, né? Equipes correm para podar. Como é que o pessoal vai conseguir plantar? As chamas não podem tudo chegar queimado. nesses locais, por isso o trabalho é feito 24 horas por dia. Nesta sala é possível monitorar o funcionamento de toda a rede elétrica, inclusive identificar os pontos onde o fornecimento foi interrompido. E nesta época do ano, esta tela é fundamental. É que ela traz informações em tempo real sobre pontos de queimada e se esses pontos de queimada estão perto de uma linha de transmissão de energia. Nós ficamos monitorando, né, caso tenha um desarme ou qualquer sinalização de problema junto à nossa rede, nós já sabemos que é uma queimada, nós já direcionamos uma equipe especializada para poder fazer o trabalho. Testes feitos no laboratório da Universidade Federal de Goiás mostram os estragos que o fogo pode provocar. As queimadas, elas têm grandes consequências que podem levar ao desligamento da rede. Começando pelo fogo em si, né? Se o fogo for muito alto, ele pode danificar diretamente pelo calor as estruturas, os isoladores, os próprios cabos. O problema não é só o fogo. A fumaça dos incêndios florestais também prejudica a rede elétrica.
é que a cortina de fuligem carregada de impurezas afeta o funcionamento dos isoladores, provocando curtos-circuitos e quedas de energia. De acordo com a ANEEL, de janeiro a julho deste ano, foram quase 30 mil interrupções provocadas por queimadas próximas a fios de alta tensão, aumento de 34% em relação a 2023. E quando a rede desliga, é o hospital sem energia, as escolas sem energia, a sua casa, a indústria. Isso tem um custo muito grande para a sociedade, além do próprio sistema elétrico. Pessoal, comprem sementes. Em Batatais, no interior de São Paulo, a polícia prendeu um homem que usou álcool e isqueiro para pôr fogo em mata nativa. Entre Igarapava e Buritizal, outro incêndio destruiu uma fazenda e matou vários animais. Em Altinópolis, bombeiros tentam controlar o fogo que começou há 2 semanas. E na Grande São Paulo, dava para ver fumaça na região da Serra da Cantareira. Em 75 cidades, não chove há mais de 100 dias. Mais de 12 milhões e meio de pessoas estão sem ver Guardem alimentos. Há mais de 3 meses. A longa estiagem afeta capitais como Palmas, Cuiabá, Brasília e Goiânia. Das 75 cidades nessa situação, a maioria está em Goiás e em Minas Gerais. O que nós estamos enfrentando é um fortalecimento dessa massa de ar seco, que está ocupando quase o Brasil na sua totalidade, impedindo com que essas massas de ar mais fria e úmida, vindo do extremo sul, conseguem furar e chegar ao estado de Minas Gerais. Belo Horizonte não registra chuva há 138 dias. Um cenário que não se via há 6 décadas, segundo o IMET. Se você olhar para ali, você vai ver que ali o céu está mais claro. Se você olhar para ali, você vai ver que está embaçado, está cinza. A qualidade do ar na capital mineira atingiu um nível muito ruim, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente. Falta de ar. Fica aquela canseira e muita dor no peito. Para onde a gente olha, tá assim. A névoa vai ficando cada vez mais forte aqui em BH. Os especialistas explicam que esse é o resultado da poluição urbana, que se agrava com a fumaça das queimadas. A cada dia aparece um novo foco de incêndio. Nas últimas 48 horas, segundo o INPE, foram mais de 500 focos no território mineiro. A gente tem uma situação crítica na região metropolitana por conta dos quase 740 dias sem chuva, mas também, nesse momento, atua o Corpo de Bombeiros Militar, integrado aos demais órgãos da Força Tarefa Prévio Incêndio, em 6 unidades de conservação do estado de Minas Gerais. Na ilha do Bananal, Tocantins, equipes do IBAMA montaram uma força-tarefa para salvar os peixes da seca. Os peixes agonizam nas poças de lama que ainda restam no Lago Bananal. Entre as espécies mais afetadas, o pirarucu, que é a base do sustento das comunidades indígenas na maior ilha de água doce do mundo. Esse grupo de brigadistas do IBAMA tenta salvar um a um. Esse lago nunca tinha secado, né? É a primeira vez que ele seca. E puderam ver que o prejuízo ambiental é enorme, né? Então a gente está aqui empenhado, a Brigada Javaé, para tentar minimizar essa perda ambiental. Já são 6 meses sem chuva, com a vegetação sendo castigada pela seca e pelo fogo. Esse veado teve dificuldade ao caminhar pela lama, procurando água e comida. Essa é uma das maiores secas da história da Ilha do Bananal. E essa região, que é considerada uma das áreas úmidas mais importantes do planeta, agora está assim, com carcaças de animais por todos os lados. Um tanque foi improvisado na carroceria de uma caminhonete para transportar os peixes até o rio mais próximo, que ainda não secou. Cada um pesa até 15 quilos. Depois de resgatados, eles são soltos cuidadosamente para se adaptarem ao novo espaço. O Donizete, indígena do povo Javaé, que cresceu neste lago, não se conforma com a tragédia ambiental. É uma catástrofe muito grande, né? Porque é um lago de suma importância, tem um histórico grande, onde surgiu a história do povo Javaé nesse local. Aqui temos aldeias velhas ao redor. Então, é uma tristeza grande, enorme. Tá morrendo toneladas de peixes, milhares de várias espécies. Essa seca histórica pode afetar a geração de energia. O comitê que monitora o setor elétrico já está recomendando que o país adote medidas preventivas para garantir o abastecimento.
Pessoal, guardem O nível dos sementes principais reservatórios das para plantar hidrelétricas árvores. caiu com a falta de chuva. Hoje, segundo o operador nacional do sistema Guardem elétrico, alimentos. elas estão com 55% da capacidade de água armazenada. Guardem No água. passado, nessa mesma época, estavam com quase 80%. E o governo considera que a situação pode piorar. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que é formado pelo Ministério de Minas e Energia e outros órgãos do sistema, afirma que há incertezas sobre os efeitos do Laninha associadas à previsão de menos chuva e temperaturas mais altas no próximo trimestre. Hoje, o governo já está trabalhando com usinas termoelétricas, que são mais caras. O comitê liberou a contratação de outras 2 usinas termoelétricas, mais caras ainda. Autorizou também que Belo Monte opere com menor vazão de água e quer acelerar a entrada em operação de 5 novas linhas de transmissão. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que não há risco de crise no abastecimento, mas o consumidor vai sentir no bolso agora, em setembro, o resultado dessa estiagem toda. Após 3 anos, o governo voltou a acionar a bandeira vermelha, que é mais cara. Na sexta-feira passada, a Agência Nacional de Energia Elétrica chegou a anunciar que seria a bandeira vermelha patamar 2. Hoje, no início da noite, depois de rever os cálculos, mudou para a bandeira vermelha patamar 1, menos cara, R$ 4,46 a mais por 100 kWh consumidos. Especialistas afirmam que hoje o uso das termoelétricas é inevitável, mas segundo eles, o governo teria outras opções. Temos a tendência a utilizar apenas as térmicas como mitigador do problema. O nosso entendimento é que existem outras alternativas, que juntamente com as térmicas podem tranquilizar a população, os grandes consumidores, e podem alterar os seus modos de produção, reduzindo o consumo na hora da ponta e, consequentemente, fazendo com que a gente precise de menos potência e menos geração térmica. Seria muito mais razoável, mesmo na situação atual, premiar quem consumir menos do que estimular o consumo maior e mais caro com uma termoelétrica. É uma medida muito mais eficaz e positiva. Não vai emitir CO2, você não vai aquecer mais. Ou seja, seria uma medida muito mais prudente e eu diria que com efeitos até maior do que despachar mais termoelétrica. Agora a Eliana Pessoal, vai mostrar guardem da pilhas. estiagem pelo Brasil e, claro, a previsão do tempo para amanhã. Boa noite, Eliana. Guardem pilhas, Boa noite, guardem Renata, velas. Trali, e boa noite para você. Eu começo Guardem com um mapa sementes. feito com exclusividade para o JN. O CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, destacou a área seca há mais tempo, nessa cor bem escura, em Minas Gerais e na Bahia. A cidade sem chuva de 145 a 151 dias. Os municípios mineiros de Verdelândia e Nova Porteirinha aparecem no topo do ranking da estiagem. Guardem alimentos, pessoal. E hoje à tarde, 100 cidades Vai ficar tiveram caro. qualidade do ar abaixo de 12%. Que eles tocando Os fogo municípios extremamente secos estavam na em São vegetação, Paulo, como é em que vai Minas, plantar? nos estados do Centro-Oeste e no Distrito Federal, no Tocantins, também no Pará, no Maranhão, no Piauí e na Bahia. Os índices registrados foram semelhantes aos de regiões desérticas. Eu conversei com a meteorologista Josélia Pegorim. Ela explicou por que a situação não é igual à de um deserto. É um período curto do dia onde você encontra esse ambiente. Muito diferente de um deserto, onde você tem assim, o dia inteiro, né? Com esse nível de umidade extremamente baixo. O nível de umidade saudável está em torno de 60%. Então, quando começa já a baixar entre seus parâmetros dos 30%, já é muito ruim. Amanhã há previsão de novo de umidade baixa e em grande parte do Brasil. Enquanto a situação não muda, resta se hidratar bastante e evitar o esforço físico nos horários mais quentes. A possibilidade de chuva do Recôncavo Baiano ao litoral do Rio Grande do Norte, do Amapá à Rondônia. Bom, pessoal, o que eu quero falar para vocês é: guardem alimentos, comprem sementes, guardem semente de plantas, de legumes, de frutas para plantar. Compre velas, pilhas. Prestem atenção no que está ocorrendo no mundo. Ok? Muitas queimadas no Brasil. E essas queimadas
vou baixar No aqui. Centro-Oeste, 32 em Essas Campo Grande, queimadas 39 graus. vai Nessa quinta-feira também os casos bem fortes. mexer muito no bolso do brasileiro, viu? Porque como é que eles vão plantar um solo queimado? Prestem atenção, pessoal. Veja aí os outros vídeos. Estão falando que a geleira tá derretendo, né? Tem uns vídeos aí no meu canal que vocês podem visualizar, falando que vai ter tsunami no Brasil, que vai ter apagão. Então, pelo amor de Deus, abraço.